Muito bem, bom dia. Vamos começar mais uma aula de filosofia. Então, hoje é a nossa quarta aula com o tema Como a filosofia nos ajuda a viver melhor. Professor Manuel. Antes de começar, eu gostaria de deixar aqui um aviso. Nós estamos, já disse, nos adaptando a esse novo modelo. Não é nenhuma informação oficial, mas acredito que nós vamos ficar o mês de abril com esse modelo de aula. O pico do coronavírus ainda não chegou no seu limite, e o que os especialistas dizem é que nós estamos aqui ainda na subida. Então, a partir da semana que vem, a segunda e a terceira semana de abril é que serão as semanas decisivas. Quando chegar aqui aproximadamente 50% da população tiver contraído o vírus, produzindo anticorpos, e parar a transmissão, aí começa a queda. Então a coisa não é brincadeira. Nós já observamos a quantidade de hospitais que estão sendo feitos aí, que fizeram, né? Muitos hospitais. Então, vamos deixar as autoridades de saúde cuidar disso e vamos cuidar da nossa saúde. Mas a partir de agora eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar essa aula, eu vou deixar no meu canal no YouTube para que você assista, faça o resumo da aula e me encaminhe como primeira atividade da semana, ok? Então você assiste a aula, faz o resumo e me encaminha. E com isso eu consigo acompanhar. Todos os dias eu estarei presente no YouTube a partir das 20 horas. E aí no dia da aula, né, se você assiste a aula comigo na segunda-feira, entra lá e dá um oi para mim. Nós vamos nos adaptando, criando fórmulas, criando modelos, estabelecendo um padrão. Quando a gente estabelecer um padrão, aí a coisa caminha, o tempo for necessário. O padrão que eu estou construindo agora é esse daqui, olha. Eu gravo a aula e deixo a aula lá no meu canal. Você assiste e faz o resumo. Se você assiste a aula comigo na segunda-feira, 20 horas, você vai entrar no meu canal, eu estarei ao vivo e vai me dar um oi. A partir daí, vai ser dessa forma que eu vou controlar a sua presença. Ok? Se você assiste a aula comigo na terça, vai lá na terça-feira. Eu vou começar às 8 horas, mas vou ficar no mínimo até às 8h30. Então, das 20 às 20h30, no mínimo, eu estarei disponível para esclarecer dúvidas, para registrar a sua presença, e para que a gente consiga estabelecer aqui um elo, uma interação. Faça as atividades, né? Não deixe de fazer. Né? Eu sei que nesse momento vários professores estão passando atividades. Alguns alunos têm reclamado de muita coisa. Então eu vou gravar vídeos com um tempo um pouco menor, e a quantidade de atividades também, né? Até a gente se adaptar a esse novelo, também vou diminuir um pouquinho as atividades, né? Então, para a gente nos adequar, a gente vai aprendendo, vai remando e vai aprendendo, ok? Então vamos lá, ó. Nossa aula de hoje, né? Como a filosofia pode nos ajudar a viver melhor.
Nós sabemos que antigamente, muito antigamente, antes de Cristo, na Grécia, né, o berço da civilização ocidental, os filósofos eram os professores. Já sabe que na antiguidade tudo era filosofia. Com o tempo, com o desenvolvimento do conhecimento, de novas e muitas descobertas, a ciência se dividiu em outras ciências, entre aspas, não é? Para uma melhor compreensão, um melhor estudo. Então hoje nós temos a física, a química, a geografia, a psicologia, a matemática, etc. E na antiguidade tudo era filosofia. Filosofia continua como a ciência que nos ajuda a compreender o mundo, o que está acontecendo no mundo. Por isso que, desde a antiguidade até hoje, os filósofos são conhecidos como os amigos da sabedoria. A filosofia surgiu e existe até hoje para que as pessoas possam viver melhor. Em tempos de coronavírus, a filosofia e os filósofos nos ensinam a entender e a enfrentar os novos desafios. A filosofia provoca a busca da melhor solução. Lembrando que o filósofo ele faz muito mais perguntas, mas perguntas que instigam, que provocam, que nos fazem buscar uma solução, a melhor solução. Hoje, muitos questionam o dilema da economia e da saúde. O que priorizar? Então, esse isolamento para cuidar da saúde está provocando um baque na economia. As taxas de desemprego já começaram. Então, os danos serão marcantes. É claro que a saúde vem em primeiro lugar. Mas o sistema é capitalista. Você precisa de dinheiro para comprar álcool gel. E, na minha real opinião, o debate não é economia ou saúde. O debate que devemos travar é como conciliar. Nós temos que pensar nos dois. A gente tem meio costume, fomos um pouco disciplinado para separar as coisas. Ou é um ou outro, é preto ou é branco. A vida, o momento tem demonstrado que não é assim. Não é? Eu tenho a minha opinião, você tem a sua e a gente tem que junto construir uma opinião, debater. Então o grande debate que a gente tem que ter agora é como conciliar economia e saúde, as duas coisas juntas. Esse é o desafio. Se fosse simples, não seria desafiador. Uma não vem sem a outra. E aí eu já vou colocar aqui uma primeira questão para responder, ok? Além do resumo, uma questão para a gente começar a brincar um pouquinho, né? Então anote aí essa primeira questão. As duas ciências devem caminhar juntas? Uma não vive sem a outra. O que você pensa sobre isso? Repetindo. As duas ciências devem caminhar juntas. Uma não vive sem a outra. O que você pensa sobre isso? Crises, altos e baixos, fazem parte da nossa vida e sempre farão.
Isso é positivo. Cada uma que superamos, aprendemos. Aprendemos um pouco mais, aprendemos a viver melhor. Me ocorre agora a letra da música do Roberto Carlos. Né? É preciso saber viver. Cabe bem para o momento que nós estamos vivendo agora. Né? Em tempos de confinamento, em tempos de debates, de crise, é preciso saber viver. A cada crise, nós precisamos eliminar o S. Elimine o S da palavra crise. Sobra o quê? É isso. Precisamos aprender a criar. Enfrentar as adversidades. A sermos seres humanos melhores. Grandes filósofos falam da nossa principal missão. Falam da essência da vida. Qual é? Buscar a felicidade. Porque nascemos para sermos felizes. Porque merecemos sermos felizes. Alguns tentam nos impor o contrário, que a felicidade está em outro plano, em outra vida. Pode até ser. Mas enquanto não fazemos a passagem, vamos fazer de tudo para sermos felizes. Hoje, agora. E a gente sabe muito bem que não precisa de muito para ser feliz. Conta-se a história de um famoso filósofo da antiguidade chamado Boécio. Boécio viveu entre 480 e 524. E caiu em desgraça com o imperador Augustus. O filósofo questiona. Para ser filósofo, é necessário interrogar, questionar. Não aceitar as coisas simplesmente pelo aceitar. Então, ao longo da história, o filósofo é aquele que muitas vezes incomoda. Augustus, o imperador, mandou prender Boécio. Foi preso e durante a prisão ele recebeu a marca dos condenados. Foi gravado na sua testa com ferro quente a letra grega teta. Essa aqui. E aí o Boécio, esperando o dia da sua morte, ele escreveu um livro. Os outros presos arrumaram para ele um canivete de algumas peças de madeira. E aí, com esses recursos, ele escreveu um livro. Crente, com a crença de que a filosofia existe para ajudar as pessoas a viverem melhor, o Boécio começou o livro com essa frase: a felicidade
pode entrar em toda parte se suportarmos tudo sem queixas. A felicidade pode entrar em toda parte se suportarmos tudo sem queixas. Quando leio essa frase, eu lembro que hoje a gente reclama muito de tudo, até da própria vida. Talvez seja a hora de reclamar menos e agradecer mais. Agradecer pelas amizades, agradecer pela vida, por estarmos vivos. Quem sabe não são os deuses que estão nos castigando. Porque ricos e pobres, o vírus não escolhe ninguém, não. Esse é um vírus extremamente democrático. Então, começou com os ricos, porque não necessariamente, mas quem foi para a Europa, e aí trouxe, principalmente quem visitou a Itália. A Itália demorou muito para adotar as medidas de contenção, e quem visitou a Itália praticamente saiu de lá com o vírus. Mas é claro, chegou no Brasil, começa a transmitir um para o outro, daí a necessidade do confinamento, que é o que os cientistas têm hoje em mãos. Então, o vírus não tem, pega em todo mundo. E se você não tomar muito cuidado, para não sobrecarregar os hospitais, já estão falando. Então procure o médico na sua primeira dificuldade de respiração. É porque o vírus já chegou no pulmão. Então, e aí tem que tomar cuidado rápido. E é no pulmão do pobre e no pulmão do rico. O livro que o Boécio escreveu chama-se A Consolação da Filosofia. Para ele foi a filosofia que deu sossego, que deu paz. É claro que ele estava incomodado, foi condenado à morte. Mas ele tinha duas escolhas. Viver bem seus últimos dias, seus últimos momentos, ou se entregar para a miséria, para a depressão. E o Boécio escolheu viver em paz. Mesmo sabendo que ia morrer. Na sua reflexão, Boécio também escreveu: tudo é conhecido. Depende apenas da capacidade do conhecedor. Partindo desse princípio, nós sabemos o quê? Temos esperança e acreditamos que a vacina vai ser descoberta, que drogas, remédios serão descobertos, que esse vírus vai passar. Então, irão desenvolver remédios para fortalecer a nossa imunidade. Por isso que o Boécio diz, tudo é conhecido quando se conhece. Depende apenas da capacidade do conhecedor. Então nós ainda não temos a capacidade de conhecer o que é conhecido, que é a cura. Não é conhecido agora, mas no futuro breve será conhecido. Temos esperança nas vacinas. Uma hora ou outra, alguém vai conhecer a cura. Grande Boécio.
Por falar em viver bem, da essência do ser humano, da felicidade, tem um filósofo vivo, esloveno, chamado Zizek. Hoje ele deve estar com seus 80 anos. O Zizek, ele diz assim: o ser humano é um eterno insatisfeito. Nasce, vive, morre e não sabe o que quer. Diz ainda que, aproveitando-se disso, os capitalistas sugerem, e a maioria das pessoas acreditam, que ser feliz é comprar. Sempre mais. E sempre o mais caro. Nem sempre o melhor. Comprar uma casa com mais quartos, um celular mais caro, um carro, uma moto. E o Zizek diz, uma vez vencido esse desafio, o desafio da primeira compra, da primeira casa, do primeiro carro, você passa sempre a querer algo mais e melhor. Quando conseguimos comprar, então, por alguns momentos, nos sentimos felizes, alegres. Por alguns momentos. Claro, esses momentos podem durar uns minutos, umas horas, alguns dias. Mas em breve, a insatisfação volta e queremos novamente comprar. O pessoal do marketing, os grandes empresários, existem pessoas que estudam a mente humana e essa necessidade de compra como um fator de satisfação. Mas se Sócrates dizia que a felicidade tem como base o ser e não o ter, ser humilde, ser educado, ser compreensivo, ser religioso, ser um bom pai, um bom filho, é muito mais duradouro do que ter coisas. Bom, mas em função dessa insatisfação, os capitalistas ganham rios de dinheiro. Que agora está provado que nem sempre traz felicidade. Anote aí a segunda questão. O que é felicidade? O que é felicidade para você? Na antiguidade, pessoas sábias não abriam correspondências após as 16 horas. Porque queriam passar o resto do dia em paz. Ou seja, optavam por não conhecer o teor da mensagem, que poderia trazer a notícia boa ou não. E se traz uma notícia que não é tão boa, ele passaria o resto da tarde, da noite, pensando naquilo. Não teria uma noite tranquila. Como fazer isso hoje, se as mensagens são instantâneas? Antigamente, as pessoas tinham uma agenda
planejavam conversas, visitas. Hoje, com toda essa tecnologia, tem gente que dorme com o celular. Tem gente que toma banho com o celular. Abrimos com frequência mensagens que não raro nos incomodam. E depois queremos ter um sono tranquilo? O que conseguimos é uma noite mal dormida. Já pensou quanta coisa desnecessária fazemos? Já tentou escrever o que você faz em um dia e o que realmente é importante? O que é inútil? Mas a gente faz. A gente se acostuma a fazer. Sêneca, um filósofo romano, escreveu que, de vez em quando, a gente precisa esvaziar a mente. E não o contrário. E Sêneca escreveu isso há mais de 2000 anos. Aconselhava que era necessário exercitar a mente com bons pensamentos, para que fôssemos os controladores das nossas mentes, e não o contrário. Dizia Sêneca, é preciso livrar-se da agitação diária, a qual se entrega a maioria das pessoas. Sêneca dizia que transformamos nossas vidas como a vida das formigas, com idas e vindas, subindo árvores e descendo muitas vezes sem nada. Trazendo para os dias atuais, quantas vezes fazemos isso? Quantas pessoas levam uma vida semelhante à vida das formigas? Agimos como formigas, subindo e descendo sem razão o tronco das árvores. E pagamos um preço alto por isso. Estresse, medo, ansiedade, aflição, fadiga física e mental. Todos com agendas repletas de compromissos. Segundo Sêneca, essa é uma forma de fugir de nós mesmos. Se conseguirmos eliminar alguma das inúteis tarefas que nos impomos no dia a dia, como, por exemplo, dar atenção demasiada para os filhos, maridos, esposas, atenção demasiada para mensagens no WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter. Quantas redes sociais as pessoas se inserem e dão essa atenção demasiada? Para quê? Para fugir de um encontro consigo mesmo? Menos tempo para as redes sociais
significaria mais tempo para nós mesmos. Outra questão recomendada pelos filósofos para sermos felizes é aceitar nossos erros, nossos defeitos com mais naturalidade. Muitas vezes cobramos demais de nós mesmos, de quem está próximo de nós. Perfeição não existe. Um complemento aqui. Não espere das pessoas o que elas não têm. Não espere das pessoas o que elas não têm. Muito bem. Nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu solicito que faça um resumo, encaminhe. Eu vou, então, passar algumas atividades, ok? Vamos interagir por e-mail ou WhatsApp, prof1manuel@gmail.com ou 97212-5848. Lembrando, no dia da aula, veja se você consegue acessar o meu canal no YouTube para me dar um oi. E para a gente conversar um pouquinho, para esclarecer dúvidas, ok? Eu me coloco aqui à disposição para que a gente se adapte, para que a gente crie o padrão, torcendo para que em breve nós tenhamos o nosso contato presencial, as nossas aulas presenciais. Valeu, obrigado.